Olá, vamos então aprender agora uma coisa que a gente chama de execução condicional. Tem alguns momentos que a gente quer escrever um determinado trecho de código que só vai ser executado caso alguma condição seja satisfeita. Então a gente não vai executar aquilo sempre, só em alguns casos. E como que a gente faz isso? A gente faz com o comando if, que praticamente toda linguagem de programação tem esse comando if, né? Como que é o comando if? Eu digito aqui if e f, né? E daí eu digito uma condição. Essa condição vai ser uma expressão booleana cujo valor é verdadeiro ou falso. Daí eu digito dois pontos. E daí na linha de baixo eu coloco alguns espaços, por exemplo, 2 espaços ou 4 espaços para dar uma que a gente chama de indentação aqui. E daí eu escrevo aqui o meu comando que eu quero que seja executado. Tá? Então, esse aqui é o formato genérico ali do comando if e sempre assim. Se a condição for verdadeira, ele executa o comando. Caso contrário, se a condição não for verdadeira, for falsa, ele não executa o comando, ele vem aqui para a linha seguinte executar, por exemplo, o comando seguinte que está aqui. Tá? Vamos ver aqui um exemplo no nosso interpretador. Então eu posso, por exemplo, se eu tenho aqui temperatura é igual a 102. Daí eu posso ter um trecho de código que eu falo, if temperatura é maior que 100, daí, então, eu posso querer dizer que a água ferve é igual a recebe true, né? Porque se a temperatura for maior que 100, a água vai ferver, então eu coloquei o valor true nessa variável de água ferve. Né? Então, se eu fizer executar isso aqui, se eu for olhar agora o valor dessa variável água ferve, ela está valendo true, por quê? Porque a temperatura é maior que 100. Tá? Agora vamos supor que eu quero, na verdade, eu quero fazer mais do que um comando. Eu quero fazer 2 comandos, executar 2 comandos, caso a temperatura for maior que 100. Daí o que eu posso fazer, voltando aqui, esse formato genérico aqui, eu posso colocar outros comandos aqui, desde que eu use a mesma indentação. Então, se eu coloquei aqui 4 espaços, aqui eu também coloco os mesmos 4 espaços, tá? Então, dessa forma, eu estou como se fosse criando um bloco aqui, que todo esse bloco é executado caso essa condição seja verdadeira. E note que aqui pode ter quantos comandos eu quiser, desde que eu sempre use a mesma indentação. Tá? Posso ter dezenas aqui, se quiser, de comandos dentro de um único if. Então, eu poderia escrever algo do tipo, se a temperatura é maior que 100, não só a água ferve, como a evaporação, eu quero que ela receba muito rápida. Né? Então, executando isso aqui, não só a variável água ferve contém esse valor booleano true, como a variável evaporação contém aqui um string, cujo conteúdo do string é muito rápida. Tá? Então, uma única condição levando à execução de 2 comandos. Então, isso é o que a gente chama de execução condicional. Tá? Então, tem uma expressão booleana que define se o determinado pedaço de código vai executar ou não. Agora, tem alguns casos em que você quer executar alguns comandos caso a condição seja verdadeira, mas caso a condição seja falsa, você quer executar um outro grupo de comandos. Daí, como que a gente faz isso? A gente usa o if-else. Então, é assim, if condição, os comandos else, caso contrário, 2 pontos, e daí que a gente coloca outros comandos. Né? Então, esses aqui vão ser os comandos que vão ser executados caso seja verdadeiro, né? Então, 3 comandos diferentes caso seja verdadeiro, e aqui um ou mais comandos que vão ser executados caso seja falso. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 2 comandos, mas pode ser quantos você quiser. Então, nesse caso, se a condição for verdadeira, ele executa apenas esses 3. Se a condição for falsa, ele executa apenas esses 2. E, em ambos os casos, depois que ele executou esses comandos do if-else, ele, em ambos os casos, pula para o comando seguinte aqui, né? No comando seguinte, que é o comando que vem depois aqui do else, sem essa indentação, tá? Então, note que não tem mais esses espaços que eu coloquei aqui no começo. Então, você vê que na linguagem Python, esses espaços aqui são muito importantes, né? Tem outras linguagens de programação que simplesmente ignoram espaços, espaços não têm nenhum significado. Em Python,
tem esse significado de definir os blocos, em particular os blocos ali do if e do else, são identificados, são definidos com essa indentação. Vamos fazer um exemplinho aqui de um programinha. Eu vou abrir o meu editor de textos aqui e eu vou criar um novo programa. Então vamos ver aqui um exemplo de uso do if e else num caso ali um pouquinho mais concreto. Vamos fazer um programinha em que eu vou perguntar aqui para o meu usuário qual que é o tempo de jogo. Então eu vou usar o comando input para fazer a pergunta e eu vou perguntar quanto tempo temos já jogados, né? Vou perguntar isso, só que eu quero esse valor como um número inteiro. Se eu fizer o input, ele sempre volta como um string, como uma cadeia de caracteres. Eu vou converter isso aqui para inteiro, colocando esse int aqui, já resolve o meu problema. Daí eu vou falar o seguinte, if tempo de jogo é menor ou igual a 90, né, quanto tempo já jogados, quanto tempo já jogado, né, no singular. Se eu fizer if tempo de jogo menor ou igual a 90, daí eu posso falar algo do tipo, ainda tem jogo pela frente. E posso falar alguma outra coisa, né? Se eu gosto de futebol, posso falar que bom, eu adoro futebol. Você pode trocar futebol. Você pode trocar pelo seu esporte preferido aqui, tá? Não precisa se ater ao futebol. Mas, por outro lado, else, eu posso falar, caso contrário, ou seja, se o tempo de jogo não é menor ou igual a 90, ou seja, é maior que 90, daí eu digo, putz, está acabando o jogo. E, além disso, se o seu time estiver ganhando, você pode falar, apita logo, juiz. Tá? Então, esse aqui é o nosso programa. Salvei aqui num arquivo chamado jogo.py, e daí eu posso executar aqui, Python, vou executar o Python 3, a versão 3, jogo.py. Daí ele me pergunta, quanto tempo temos já jogado? Então, se já jogamos 45 minutos, daí ele vai falar, ainda tem jogo pela frente, que bom, eu adoro futebol. Por outro lado, se já foram jogados ali 92 minutos, ele vai falar, putz, está acabando o jogo, apita logo, juiz. Tá? Então, a gente vê um exemplo ali que a gente executa blocos diferentes de código dependendo do que está acontecendo. Tá? Agora, eu vou querer que você use o if e else para fazer um exercício, um desafio que eu vou dar para vocês. E o desafio é bem mais complexo do que a gente viu até agora, que é fazer um programa que calcula as raízes de uma equação de segundo grau. Tá? Vejamos aqui se a gente tem aqui, ó, uma equação quadrática, né? Uma equação desse tipo aqui, ax2 mais bx mais c é igual a 0, né? O que a gente tem nessa equação? X é a variável, a gente tem essas constantes, esses parâmetros, o a, o b e o c, que são os valores de entrada ali para o nosso programa, né? E a gente vai, então, dizer qual é a raiz dessa equação, né? A raiz, se eu tenho uma parábola assim, são os pontos em que a parábola encontra ali o eixo x. Mas note que o if vai ser importante aqui porque tem 3 casos diferentes, né? Primeiro, lembra qual é a fórmula? Fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara é aquele matemático indiano que inventou essa fórmula de Bhaskara aqui, né? Que diz que, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Né? Tá aqui a fórmula de Bhaskara. Então, essa parte aqui que tem a raiz a gente chama de delta. Né? E por que o if é importante? Porque se o delta for igual a 0, daí essa equação aqui, ela só tem uma raiz, porque essa parábola vai encostar aqui no ponto de mínimo, vai encostar aqui no 0. Né? Então, ela só vai ter uma raiz. Isso se o delta for igual a 0. Se o delta for negativo, ela não vai ter raízes reais, as raízes vão ser imaginárias. Vamos fazer um programa que calcula apenas raízes reais. Tá? Então, nesse caso do delta for menor que 0, eu quero que o programa diga
esta equação não possui raízes reais. Se o delta for igual a zero, ela vai dizer a raiz desta equação é e o valor da raiz. Se o delta for maior que zero, estritamente, daí o seu programa vai falar as raízes da equação são e vai dar a primeira raiz e vai dar a segunda raiz. E para isso você vai precisar do comando if, ou talvez mais do que um comando if para discernir esses três casos diferentes, tá? Agora, você já sabe tudo que você precisa para calcular esse resultado, né? Para aplicar essa fórmula e dar o resultado, os três possíveis resultados, com exceção de uma coisa. A gente não viu ainda como fazer raiz quadrada, né? Toda vez que você tiver necessidade de procurar algo novo na linguagem Python que você não sabe, daí o que você faz? Você vai ali no Google e você digita, por exemplo, Python, Documentation. Nesse caso eu quero saber como se faz raiz quadrada, né? Então vou digitar em inglês, square root, né? Raiz quadrada em inglês. E daí, o que a gente vê? Os dois primeiros links é a documentação do Python da versão 2.7 e da versão 3.5.1. Eu vou ver essa versão mais recente aqui, na versão 3.5.1. E a gente caiu nessa página aqui, que é a documentação do módulo Math da linguagem Python, né? Então, é um módulo que provê acesso a funções matemáticas definidas ali, né? Mathematical Functions. Em particular, se eu buscar aqui por square root, a gente vê que essa função math.sqrt aqui, ela devolve a raiz quadrada de x. Então, vamos ver como usa ela. Se eu abrir aqui o meu interpretador Python e perguntar, por exemplo, qual a raiz quadrada, math.squareroot, de 8? E eu apertar Enter, o que acontece? Opa, deu um erro, ele falou, o nome math is not defined. E por quê? Quando você usa um módulo assim externo, que não é o padrão, você precisa primeiro importar este módulo e a gente faz isso com o comando import. Então, eu simplesmente escrevo import math e a partir daí todas aquelas funções matemáticas do módulo math já estão disponíveis para mim. Então, se eu repetir a mesma coisa aqui, fizer um math.sqrt 8, aí ele vai dar ali o valor da raiz quadrada de 8. Só para a gente ter certeza que ele está calculando certo. Vamos pegar a raiz quadrada de 9, que a gente sabe qual é, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, pronto, já temos uma forma de calcular. Então, se tiver uma variável delta lá, que vai ter todo um cálculo ali, vamos supor que delta deu isso aqui, e daí você simplesmente pode fazer um math.sqrt de delta, e você já tem ali a raiz quadrada do delta. Então, tudo isso é o que você precisa para fazer esse exercício. Então, vamos lá com afinco, quero que vocês façam esse programa. Relembrando, esse programa vai receber como entrada 3 valores, o A, B e C, que são as constantes ali da equação de segundo grau, e daí você vai, usando a fórmula de Bhaskara, imprimir as raízes, sendo que tem 3 casos. Se delta é menor que zero, você vai dizer que não tem raízes reais. Se delta é igual a zero, você vai dizer que tem uma raiz real, que é tal. Se delta for maior que zero, você vai dizer que tem 2 raízes reais, que são tal e tal. Então, trabalhe com afinco nesse problema, não desistam, tá? Então, não vai, na primeira dificuldade, já cair fora, fica lá até sair, tá? Então, ao trabalho.